Ora, boas malta, bem-vindos para mais um Ponto Break. Estamos aqui para falar sobre as melhores apostas para as finais de Cincinnati, final feminina entre Irina Zabalenka e Jessica Pegula e a final masculina entre Jannik Sinner e Frances Tiafoe. Vamos ter aqui dois jogadores da casa, norte-americanos, Jessica Pegula, que vai jogar a final feminina, e Frances Tiafoe, que vai jogar, lá está, a final masculina. Antes de mais, quero pedir o like neste vídeo, deixem na casa dos comentários quais são as vossas previsões para essas finais, se já tem alguma aposta feita, se vão deixar as apostas por ao vivo, onde normalmente estão as melhores oportunidades. Também pedir que fiquem até ao final do vídeo, onde vou partilhar uma reflexão de vida que parece-me interessante, muitas mensagens que tenho recebido, e acredito que, pela minha experiência, tanto na academia como também na vida pessoal, eu acho que tenho aqui a missão de partilhar alguns pensamentos com vocês e tentar-vos ajudar a que esse caminho torne-se mais fácil e não tão doloroso como muitas mensagens que me chegam. Por isso, até o momento, vamos então aqui falar sobre o mercado e sobre as finais de Cincinnati. Começamos com a primeira final, que será a final feminina entre Irina Zabalenka e Jessica Pegula, e temos aqui um bom jogo em perspectiva, porque se a gente for olhar para o confronto direto, os últimos dois jogos foi uma vitória para cada lado, ambos no WTA Finals. A Zabalenka venceu em 2022, a Pegula vingou-se um ano mais tarde ao derrotar a Zabalenka também no WTA Finals em Cancún. Em termos dos outros jogos, a Zabalenka lidera 4-1 nos últimos 5 jogos entre as duas jogadoras, sendo que 3 deles foram em terra batida, o que não conta para a equação, digamos assim, e tem uma validade superior a 18 meses, por isso está fora da validade. Se é que me faço entender, eu costumo só validar os confrontos diretos num período máximo de 18 meses. Tudo o que excede este período acho que não tem assim tanta relevância, porque se numa época tenística os jogadores mudam tanto, o que não mudam em 2 ou 3 anos, não é? Por isso aqui tem sempre aqui um ano e meio em termos de validade. Olhando para os últimos jogos, a Pegula venceu a Paula Badosa num jogo extremamente difícil e que foi interrompido devido à chuva, e a Pegula aproveitou muito bem este momento para conseguir vencer um terceiro set, que parecia que estava perdido, porque recordo que no segundo set a Pegula esteve a vencer por 2-0 e parecia que tinha o jogo ganho, mas lá está, as paragens e também a capacidade de resiliência da Paula Badosa conseguiu com que ela conseguisse voltar a disputar o jogo e levar o jogo para um terceiro e derradeiro set. No terceiro set foi um jogo que podia ter caído para qualquer lado. A Pegula, por exemplo, enfrentou no 2-1, que ela acaba por fazer 2-1, enfrentou situações de breakpoint, 2 breakpoints, onde a Paula Badosa acaba por desperdiçar com erros não forçados, não conseguiu dosear os índices de agressividade e acabou por pagar caro. Já a Zabalenka banalizou a Iga Swiatek, uma Iga Swiatek, como eu tinha dito no ponto break anterior, é uma jogadora que normalmente não costuma entrar tão bem nos jogos, parece, e eu até fiz a comparação com os clássicos em termos de carros, demoram a aquecer para depois aparecer, e a questão é que parece-me que esse jogo, pelas características, e tinha feito a comparação com o jogo da Mirra Andreeva, ia ser muito difícil para Iga Swiatek. Ou ela jogava o seu melhor ténis, ou seria eliminada, seja em 2-0 ou em 2-1. Acabou por ser em 2-0, uma Iga Swiatek que ainda recuperou, de certa forma, ali no terceiro set, no segundo set, aliás, desculpem, mas parece-me que faltou ali depois capacidade emocional para lidar com o jogo da Zabalenka. E a questão é que a estratégia da Iga Swiatek acho que não foi apropriada para aquilo que estava a ser o jogo e a dominância por parte da Zabalenka. A estratégia que a Iga Swiatek devia ter conseguido impor era mexer emocionalmente com a Zabalenka, principalmente em tentar prolongar os pontos, enervar mais, obrigar claramente a Zabalenka, se quisesse ganhar o ponto, a ter que arriscar um pouco mais, mas parece-me que ela não conseguiu mexer com as emoções da Zabalenka, e a Zabalenka manteve-se dentro daquilo que é o seu espírito, por isso é que ela é chamada o Tigre, por isso mesmo, é uma jogadora com uma personalidade muito forte, uma jogadora muito agressiva, e estava com uma pancada, com um peso de bola muito, muito grande, e acabou por claramente fragilizar aquilo que seria um jogo mais de variância por parte da Iga Swiatek. Olhando para esse jogo, muito honestamente, parece-me que aqui vamos ter um jogo onde o mercado não está a conseguir medir
bem o fator casa e aquilo que essa Pegula conseguiu fazer no jogo da Palavadosa. É verdade que a Pegula tem mais horas em corte e isso pode fragilizá-la fisicamente num jogo mais longo, principalmente num jogo tão físico como a Irina Zabalenka gosta de impor, mas parece-me que aqui podemos ter um jogo interessante para trabalhar ao vivo. Acho que a linha de 1,21,5, se estivesse ali perto de 2, era um mercado a considerar. 1,82 é um mercado ali a rondar uma probabilidade de 55%, o que eu não concordo tanto. Acho que não apresenta valor, acho que é um valor justo, por isso não vamos estar a ganhar nada com isso, antes pelo contrário, vamos estar a trocar dinheiro com o mercado e não é isso que pretendemos. Outro mercado que poderia ser interessante seria um 2-0 para a Zabalenka, pegando no exemplo da Iga Swiatek, que a Pegula também tem um estilo de jogo mais variável, embora também consiga impor alguma agressividade, mas também acho que vai sentir muito na pele aquilo que a Iga Swiatek sentiu quando jogou com a Irina Zabalenka. Por isso um 2-0 eu acho que poderá ser um mercado interessante, a não ser, lá está, que a Zabalenka sinta o peso de jogar a final, a pressão está do lado dela, ela é vista como a favorita a ganhar a final e poderá muitas vezes, ou principalmente no início do jogo, ter alguma dificuldade em assumir essa responsabilidade. No entanto, parece-me que será um jogo para 2-0, no entanto, deixo à vossa consideração e partimos então aqui para a outra final entre Jannik Sinner e Frances Tiafoe, que aqui sim parece-me que vamos ter aqui um jogo interessante e o Tiafoe tem vindo a surpreender desde que o torneio começou. Venceu o David Fokina, venceu o Lorenzo Musetti, venceu o Leica, venceu o Roberto Urcas por desistência do polaco, é verdade, mas tinha ganho o primeiro set por 6-3, por isso estava na mão de cima, entre aspas, e venceu nesta madrugada o Giroud. Aqui o tempo de descanso é maior para o Jannik Sinner do que é, por exemplo, para o Frances Tiafoe. Mas lá está, estamos a falar em jogadores jovens, jogadores que recuperam rapidamente os índices físicos, por isso não acho que vai ser aqui um problema. Olhando para o estilo de jogo dos dois jogadores, parece-me que sim, o Sinner está mais perto de ganhar esta final do que o Frances Tiafoe, e o mercado também acaba por atribuir esse favoritismo, oferecendo uma odd de 1,30 para o Jannik Sinner, que é uma odd que eu desconfio sempre em finais, vocês já sabem, a partir dos quartos de final, normalmente o valor está do lado do underdog, e nesse jogo não é exceção. Por mais que eu acho que o Jannik Sinner acabará por ganhar, não quer dizer que concordo com a probabilidade que o mercado está a oferecer. Eu diria que o modo 1,60 era um modo para mim interessante e eu entraria em pré-live. O modo 1,30 é claramente descartar e esperar para o ao vivo, porque esse Frances Tiafoe está muito confiante, está a jogar em casa, está a jogar um bom ténis e muitas vezes quando perde um set consegue rapidamente recuperar e ficar equilibrado e disputar bem. E contra o Giroud percebemos claramente isso. Em termos de confronto direto, lá está, o Sinner tem um 3-1 em termos de confronto direto. O único jogo que o Frances Tiafoe ganhou por 2-1 foi em Viena em 2021, por isso, se formos a ver, não conta, porque excede claramente o período de 18 meses. O único jogo que acaba por estar dentro deste período que eu tenho em consideração foi em Viena, uma vez mais entre os dois, em 2023, outubro de 2023, onde Jannik Sinner vingou-se e ganhou por 2-0. Olhando para os mercados, não há muito a fazer. Aqui seria uma tentativa de ir buscar um handicap positivo a favor do Frances Tiafoe, uma linha de 5,5, por exemplo, coisa que não temos neste momento em pré-live, mas em live, por exemplo, se tivermos um primeiro set muito curto para o Jannik Sinner, vamos ter, por exemplo, 6,5. E poderá ser interessante dependendo da reação do Frances Tiafoe. Olhando também para o mercado de overgames, lá está, um over 21,5, o mercado já espera um jogo longo, ou pelo menos 2 sets longos, por isso é que temos aqui o 21,5 a 1,65, é um modo que eu não concordo, acho que é um modo relativamente baixa, e essas finais o mercado está a ser eficiente e está a tirar o valor que o apostador podia ter em apostar nessas finais. Deixo aqui a minha humilde opinião, dentro daquilo que é o meu conhecimento e a experiência acumulada de vários anos no ténis, e parece-me que as melhores oportunidades vão aparecer ao vivo. Como eu tinha feito questão de dizer, parece que vamos ter aqui jogos interessantes e agora aproveito claramente para fazer a tal reflexão e tentar-vos ajudar a que esse caminho nos apostas esportivas seja um bocadinho menos doloroso para algumas mensagens que eu tenho recebido. Antes disso, pedir mais uma vez o apoio, um like no vídeo, deixando na caixa dos comentários
se concordam com a análise, se não concordam e porquê. Escrevam, é muito importante para aumentar claramente a exposição da Academia das Apostas e sermos recomendados para pessoas que procuram pelas apostas esportivas, mais especificamente no futebol e no ténis, onde temos a maior parte do conteúdo. A vida é curta, pode parecer isso um clichê, mas quando pensamos nisso, mais percebemos que é verdade. O tempo passa no instante e, tal como na vida, o mundo das apostas também nos lembra dessa realidade. Assim como os jogadores de ténis sentem o fim de uma longa e exigente temporada, como o Masters 1000 de Cincinnati, aproximar-se do fim, nós apostadores também devemos lembrar-nos que as oportunidades não duram para sempre. Cada torneio que termina é um lembrete que cada aposta, cada análise e cada decisão que tomamos está limitada no tempo. As oportunidades vêm e vão e a janela para as aproveitar é muitas vezes tão curta quanto um set, quanto um breakpoint numa grande jogada. A época tenística que parecia interminável no início do ano está agora perto de chegar ao fim, deixando-nos refletir sobre o que apostamos, ganhamos ou perdemos ao longo do caminho. Tal como os jogadores de ténis precisam de gerir o seu tempo e energia para dar o seu melhor nos momentos decisivos, nós apostadores também devemos estar conscientes de como usamos o nosso tempo e recursos. Afinal, não é só os resultados dos jogos que está em causa, mas também a forma como nos envolvemos e aproveitamos o que a vida e o desporto nos oferecem em termos de oportunidades. O tempo, seja em corte ou na vida, é um recurso precioso e finito. Devemos aproveitá-lo ao máximo, tomando decisões de valor e desfrutando do percurso, sabendo que cada momento conta. Essa reflexão vem muito das mensagens, como já disse, que recebo, de pessoas que estão a começar nas apostas e estão a viver de uma forma muito acelerada. Não estão a aproveitar a viagem, não estão a aproveitar o que cada dia nos oferece em termos de conhecimento, aprender mais, ser melhores do que ontem e sempre piores do que amanhã. E quero terminar desta forma e pedir uma vez mais o like e vemos por aí.